Raças consideradas perigosas. Você já ouviu falar sobre isso? Sabe se o país que você vai viajar tem restrição de entrada ou proíbe completamente a importação desses animais? Nesse vídeo é sobre isso que a gente vai conversar. O meu nome é Juliana Stephanie, eu sou veterinária e fundadora da Pet Friendly Turismo. Já aproveita e deixa sua patinha aqui no like, curte o nosso canal e se inscreva e ative o sininho. Algumas raças elas são consideradas como raças perigosas por diversos países e diversos lugares. Dentre esses países, alguns proíbem completamente a entrada desses animais e a criação, e alguns lugares somente tem uma restrição enquanto à importação. As raças que são mais comumente consideradas como raças perigosas, o Pitbull, Staffordshire, Rottweiler, Tosa Inu, Fila brasileiro, Dogo argentino e Akita. Independente se algum país tem uma coisa diferente ou não, alguns países têm mais restrições, alguns países têm menos, mas essas são as raças de forma geral que apresentam maiores restrições e às vezes até proibições. Mas aí você vai me falar, Ju, que absurdo, eu tenho um pitbull e ele é mais dócil do que qualquer outro cachorro no mundo. Eu concordo com você em algumas partes, isso até parece um pouco de preconceito. Até porque eu, Juliana, não acredito que somente seja a raça que determina se o cachorro é agressivo ou não. Eu acho que o que mais influencia aí é o tratamento de cada tutor. Mas infelizmente, para os países que proíbem a entrada desses animais, não tem como a gente dar um jeitinho brasileiro. Simplesmente não tem como viajar. Então, se você vai mudar para algum país que tem essa restrição e você tem algum animal dessa raça, você tem que ficar bem esperto com isso. Talvez rever os planos aí dessa mudança. Os países agora que proíbem a entrada ou a criação ou qualquer coisa do gênero com esses animais são Alemanha, alguns estados dos Estados Unidos, Canadá, alguns estados também, Venezuela, Porto Rico, Rússia, mentira, Rússia não, Austrália, Nova Zelândia e a Romênia. Nesses lugares não tem como, a criação é proibida, a importação é proibida, não pode andar na rua com esses animais de jeito nenhum. Agora, outros países, eles possuem restrições, mas não a proibição. Ou seja, para você conseguir importar o animal dessas raças para dentro deles, você vai precisar passar por uma série de regras, uma série de registros, uma série de formulários para conseguir essa importação. Então, os principais países que possuem essas restrições: Portugal, Espanha, França, Suíça, Inglaterra, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Rússia e a Ucrânia. Dentro desses países, cada um tem a sua regra. Eu tô falando das regras mais atuais agora, mas antes de você viajar, você precisa conferir e atualizar se teve alguma mudança. Cada governo pode mudar as regras a qualquer momento, então a gente sempre tem que conferir antes da viagem acontecer. Nesses países, os animais têm que ser castrados, microchipados, você precisa de um seguro, dependendo do lugar eles colocam um limite mínimo para esse seguro. Então, por exemplo, eu tenho alguns estados nos Estados Unidos que você tem que ter um seguro de saúde de no mínimo $100 mil para você conseguir ter um animal dessa raça. Vão precisar de registro quando você importar, vão precisar da focinheira e a guia não pode ter uma extensão de mais de 2 metros normalmente. A idade mínima também para você andar na rua com um animal dessa raça, ela é variável de acordo com o país. Então tem alguns lugares que eles permitem a pessoas a partir de 16 anos, até outros lugares, por exemplo, alguns estados nos Estados Unidos, que restringem até 21 anos. Então, se você é menor dessa idade, você não consegue passear na rua, mesmo que você esteja dentro de todas as outras regras, a idade também é válida. Ah, muito importante, alguns lugares eles exigem também que o tutor passe por testes psicológicos e psiquiátricos para provar que não tem nenhum distúrbio e que possa deixar esse animal mais agressivo do que o normal. E como que você faz o transporte desses animais para esses países que restringem, mas não proíbem? A maioria das companhias aéreas, elas não aceitam realmente o transporte desses animais no porão, na cabine muito menos, mas elas aceitam como carga viva. Então o serviço de carga é aquele que o animal vai viajar sozinho, a gente embarca ele aqui e você busca ele no aeroporto de destino. A caixa de transporte para esse serviço de carga viva, ela é totalmente diferente e tem regras na construção dela. Então ela não pode ser plástico rígido, como essas caixas de transporte comercial que a gente costuma ver nos pet shops. Ela precisa ser de madeira
ou de metal. E ela precisa ser feita pelo marceneiro ou por alguém especializado que saiba o que está fazendo. Tem regras extremamente restritas em relação à quantidade de furos, ao tamanho dos furos para ventilação, a grossura e o espessamento dessa caixa. O tamanho, ele é feito exclusivamente para o seu pet. Então, Vitória aqui passando. Então, caso você tenha um animal desse, você precisa tomar cuidado com essa caixa de transporte. Se ela não estiver dentro das regras da IATA, que é o órgão regularizador dessas viagens internacionais com animais, você não consegue levar. Se caso vocês precisarem dessas caixas de transporte, aqui na Pet Friendly a gente faz e manda para todo o Brasil. Então, se precisar, é só mandar mensagem pra gente. Voltando agora para a parte da viagem em si, esses animais eles conseguem viajar, é possível, só tem muitas diferenças, né, em relação principalmente à caixa e também essas restrições de país. Então, se você estiver viajando para algum lugar desse, toma cuidado e se atualize antes de viajar. Me comenta aqui se você concorda com essas restrições ou se você acha que isso é um baita de um preconceito e que não tem nada a ver, deveria estar tudo liberado para qualquer tipo de animal de qualquer raça. Comenta aqui embaixo que o seu comentário vai ser muito importante para mim. Não esquece de colocar a patinha aqui no like, curtir o canal e ativar o sininho para receber as notificações. Toda semana tem vídeo novo aqui na Pet Friendly sobre viagem com animais. Eu aguardo você até semana que vem. Tchau!